6ª edição do FEBIC, certo? Desse ano de 2021. Mais uma vez, né, o FEBIC vem se tornando de uma forma digital, né, em função do nosso cenário aí de pandemia, né? Infelizmente, a gente não pode estar com os trabalhos, as apresentações aí em espaço físico, né? Mas a gente tenta fazer de uma outra forma, certo? Eu tenho um videozinho de introdução para apresentar para vocês, tá? Mas antes de tudo, tem bastante gente entrando aqui, tá? Antes, só queria ter a confirmação das equipes, tá? Vocês podem, um membro do grupo se pronunciar, tal, né? Mas só para a gente ter esse levantamento, tá? Eu tenho hoje... Vamos lá. Desculpem, gente. Eu tenho a apresentação do grupo, tá, de JVK Marketing, né, uma página de divulgação do turismo e produtos de Campo Alegre, Santa Catarina. A influência da música sobre o comportamento humano, pessoal de Curitiba. A dissonâncias cognitivas e inteligência emocional no ensino médio, tá? E Covid-19, estamos preparados para a educação à distância? Tá? Eu tenho esses 4 trabalhos aqui, eu estou com uma duvidazinha, vocês podem me ajudar aí. Eu tenho são 2 de sociologia, 3 de sociologia, 2 de humana, 2 de sociologias e 2 de humanas. Tá? Tem algum trabalho que eu falei aqui ou alguém que não está em algum trabalho que eu falei aqui? Pode se manifestar? Tá. A Jennifer Santos levantou a mão aqui. Jennifer, pode abrir o microfone e falar, Jennifer, não tem problema. Deixa eu abrir o chat aqui, então. Deixa eu ver aqui. Então tá. Então, a Jennifer não se manifestou, acredito que já está tudo certo. O grupo da influência da música sobre o comportamento humano, tá? Eu tive um problema com o link de apresentação, tá? Então, se vocês quiserem disponibilizar ele aí no chat para mim, tá? Eu agradeço aqui depois para mim colocar. Então, dando a abertura dessa noite, tá? Eu vou rodar um videozinho, compartilhar um vídeo com vocês e depois a gente retoma as nossas apresentações.
Então tá, gente, boa noite, meu nome é Adrian, tá? Estarei aqui com vocês na noite de hoje, conduzindo essa apresentação, a apresentação dos trabalhos. Tá? Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, né, boa noite, e dizer, né, que a Feira Brasileira de Iniciação Científica é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, o IBIC, e com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região, a FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove a busca de soluções de problemas cotidianos. O pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para essa edição, né, considerando-se os cenários, né, em que vivemos e pensando na saúde e no bem-estar de todos, os participantes do FEBIC, a FEBIC se realizará, mais uma vez, de forma totalmente digital e virtual, integrando todas as atividades que já são realizadas quando presenciais, né, as palestras, apresentações e avaliações de projetos, oficinas e espaços culturais. Com isso, agradecemos a presença e o esforço de todos por estarem aqui, mais uma vez. Eu vou relembrar um pouquinho agora das categorias, tá, da noite de hoje, de apresentação. Então, nós temos da categoria 3, da categoria 4, né, e da categoria 5, categoria 3 e categoria 4 apresentações. Tá? Eu só vou relembrar as regras para que tudo ande andamento da melhor forma possível. Tá? Então, categoria 3 são estudantes matriculados nas séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Categoria 4, estudantes dos programas de educação de jovens e adultos. Categoria 5, estudantes do ensino técnico subsequente, né, que já concluíram o ensino médio e que ainda não se encontram matriculados no ensino superior. As avaliações. Tá? As avaliações pela banca examinadora dar-se-á sob os seguintes critérios conforme o regulamento. No critério de conhecimento serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção dos resultados e solução dos problemas levantados. No critério de pesquisa, a metodologia utilizada, a coerência entre os resultados e os objetivos propostos, a revisão da literatura, considerações finais sobre a pesquisa, o impacto social, ambiental e econômico, a criatividade e inovação e um relatório sucinto sobre a pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados a clareza, né, a oralidade da apresentação, a objetividade e a organização. Tá? Pode ser que os vídeos ultrapassem o tempo delimitado, tá, do regulamento, ou ainda não estejam integralmente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente. Tá? Podendo sofrer penalidades para dúvidas referentes ao regulamento, né, aí vocês podem estar entrando diretamente com a coordenação após as apresentações. Tá? Só um minutinho, por gentileza. Perdão, gente, retomando, então, tá? As regras para o bom andamento da nossa sessão. Os microfones sempre desligados, tá? Somente no momento que a equipe estiver apresentando, né? Então, abra o microfone, né? Para não atrapalhar o bom andamento das apresentações. Tá? Problemas técnicos de conexão de internet, tá? A gente vai dar uma tolerância de 2 minutinhos para reconectar,
tá? Trabalhos individuais, se a pessoa não conseguir se reconectar em 2 minutos, a gente passa ela para o final da fila para dar um tempo maior, né, para não ter problema. E trabalhos que possuem mais de 2 integrantes, aí, né, o outro integrante continua a apresentação do trabalho. Tá? Eu gostaria de apresentar os mediadores da sala. Eu não sei quem que é, porque também me pegaram de surpresa aqui, quais são os avaliadores, tá? Eu acho que a gente tem a Nara, que eu conheço. Cláudia, você é uma das avaliadoras? Não? Sou. Então tá. Então, a professora Cláudia tem a avaliadora. A Nara, a professora Nara também está entrando agora, né? E nós temos mais um avaliador. Eu acredito, é o Thiago, é isso? Eu sou avaliadora também. Lisângela. Então, o Thiago é um coordenador de trabalho. Então, desculpa, é porque eu olhei aqui, tá? Mas não tem problema. Oi, Adriana. Olá, Nara, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Então, desculpa o atraso. Eu convido a Cláudia, então, se apresentar, falar um pouquinho dela, né? E da onde que é, né? Qual é a formação da Cláudia. E depois a gente passa com a Lisângela. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Cláudia Cruzzi, eu sou professora do IFC, do Campus Rio do Sul, e a minha formação, eu sou formada eu tenho licenciatura em Geografia e também fiz bacharelado em Direito. O meu mestrado é na área de Geografia também, e o meu doutorado é na área, ele é multidisciplinar na área de Cultura e Identidade, mas o foco do meu doutorado foi a respeito das mudanças no mundo rural a partir do gênero feminino, né? E eu estou aqui porque eu participei da FEBIC há uns anos atrás, achei a experiência maravilhosa, fui como orientadora de trabalho, né, e sempre quis apoiar a feira porque achei o trabalho de vocês fantástico. Então, eu sou avaliadora da FEBIC, fui ano passado e fui esse ano aqui, e a minha experiência, eu oriento o trabalho de iniciação científica há mais de 20 anos, então, a minha média de trabalhos orientados por ano é em torno de 10, né, então, eu tenho bastante experiência, assim, né, de como, acho que o meu papel aqui maior vai ser como dar trabalhos fantásticos. Todo trabalho, para mim, é fantástico, né? A pessoa, quando quer fazer uma pesquisa científica, não tem o que a gente dizer que está desalinho com alguma coisa em relação à cientificidade, né? Porque o querer acertar é o mais importante. Mas estou aqui principalmente para dar umas dicas para vocês, né? Nos trabalhos, para engrandecer, para que o trabalho ele possa seguir para muitas e muitas outras feiras, né? Às vezes, algumas feiras, elas são bem rigorosas com alguns pontos, né? E eu só vou estar aqui para isso aí, para dar as dicas para vocês a respeito desses pontinhos dos trabalhos que eu avaliei aqui nessa sala hoje para vocês engrandecerem. Mas olha, quero dizer para você já de antemão que adorei todos, achei todos super relevantes. Depois eu comento mais, então. Ok, obrigado, professora Cláudia. Professora Elisângela, por favor. Acho que a professora Elisângela, ela travou ali um pouquinho a internet dela. Então, professora Nara, quer se apresentar? E depois a gente passa para a professora Elisângela, pode ser? No trabalho... Está dando problemas com o áudio, né? Tendo um problema com o áudio, professora Elisângela. Agora sim. Perfeito. Então, Oi, vamos... melhorou? Tá. Eu sou sou orientadora educacional aqui no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em orientação educacional. E desde 2016 a gente vem fazendo um trabalho de iniciação científica aqui nas escolas do município. Aqui. Perfeito, obrigado, professora. Professora Nara, por favor. Boa noite a todos, pessoal.
Eu vou deixar sem o vídeo, porque a minha conexão está bem ruim também, eu não estou conseguindo ouvir bem quando vocês falam. Pode ser a minha aqui. Eu sou professora de língua portuguesa, sou formada na área com especialização. Também trabalhei muito tempo com séries iniciais, né? Com formação para isso também. E faço parte da coordenação da FEBIC desde a sua primeira edição. Sou uma das que sou aqui de Jaraguá, e a gente trabalha há todos os anos, né? Todos nós aqui, inclusive muitos outros de fora também, como a professora Cláudia, né? Que somos partes do Instituto também e da organização da feira. E é um prazer receber todos vocês novamente. A gente gostaria muito que fosse presencialmente, que vocês estivessem aqui em Jaraguá conosco. Infelizmente não foi possível, né? Mas a gente tem fé que ano que vem vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham um ótimo momento para apresentar os trabalhos. Estamos todos ansiosos para ouvi-los, né? E se pudermos colaborar com alguma coisa, claro que não com a mesma propriedade da professora Cláudia, mas no que a gente puder, a gente contribui, né, Elisângela? Então, podemos começar, Adriana. Perfeito. Obrigado, professora Nara. Então, obrigado a todos os avaliadores, tá, pela breve descrição aí, comentários, né? Então, a gente vai iniciar a noite de apresentações de hoje, né, com a equipe vamos ver aqui, de Campo Alegre, Santa Catarina. Eu não tenho o nome dos integrantes aqui, tá? Foi uma falha minha hoje, tá? Mas o projeto é o JVK Marketing, uma página de divulgação do turismo e produtos de Campo Alegre, Santa Catarina. Tá? Então, eu vou iniciar a apresentação do vídeo e depois os participantes do projeto terão ainda 5 minutos para fazer qualquer consideração sobre o projeto. Tá? Após essa consideração, os avaliadores terão 5 minutos para qualquer questionamento que queiram fazer. Tá? Cadê as minhas compartilhações aqui? Só vou ter que abrir aqui no outro navegador. Só do Chrome ele abre. Então, espera aqui. Problemas técnicos. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou ter que abrir aqui numa outra tela. Mas... Oi, Vamos lá. Vai aqui. oi. Vamos lá. Então, vamos lá. Tenho 13 anos, sou do 8º ano e estudo na Escola de Educação Básica Professor Argemiro Gonçalves, que fica em Campo Alegre. Campo Alegre fica localizada na região norte catarinense e próximo de grandes centros urbanos do Sul e Joinville. Meu orientador é o Lucas de Farias e meu co-orientador é o Tiago Alex Dresch. Estou aqui hoje para apresentar meu projeto chamado JVK Marketing, uma página de divulgação do turismo
e produtos aqui de Campo Alegre, Santa Catarina. O meu objetivo é divulgar os pequenos empreendedores campo-alegrenses em seus negócios e atrativos, potencializando o turismo local. Depois de um levantamento prévio das atividades relacionadas ao turismo local, a cidade cresceu perante as buscas de atrativo e opções de lazer no seu interior. E com o avanço da pandemia da Covid-19, as pessoas buscaram lugares abertos para a visitação com a família. Através dessa demanda, as redes sociais ganharam adeptos que procuram cada vez mais cidades interioranas, fazendo pesquisa e navegando pelas redes para informações de lazer. Podemos perceber, então, que as redes sociais são fontes de divulgação de forte expressão que existem na atualidade, podendo assim ajudar os negócios e atrativos da cidade e potencializando o turismo local e a atenção de visitantes para a cidade. Bom, o marketing ele surgiu no mundo para facilitar a divulgação de ações e produtos para a população, sendo importante o seu uso para o desenvolvimento de uma sociedade informada e com opções de entretenimentos, compras, lazer e etc. Na cidade de Campo Alegre, com o crescimento turístico, a ferramenta da cidade, então, é o marketing digital, ele vem sendo importante no recrutamento de visitantes interessados em conhecer a cidade. Com isso, o presente projeto tem como finalidade criar uma página em rede social, o Instagram, para auxiliar na divulgação de negócios atrativos na cidade de Campo Alegre, visando potencializar o turismo local. Tenho como outros objetivos criar uma conta na rede social Instagram para ajudar na divulgação dos pequenos empreendedores campo-alegrenses em seus negócios e atrativos, potencializando o turismo local. Conversar com pessoas especializadas no turismo e no marketing digital, unir os empreendedores do turismo local para que possam cooperar entre si e possam fortalecer ainda mais a ajuda mútua e o crescimento da cidade, produzir conteúdo que gere interesse na rede social Instagram, chamando a atenção de visitantes para a cidade. Agora eu vou contar um pouquinho sobre a história do marketing. A palavra marketing não é fácil, não é de fácil tradução. Por isso, a sua interpretação se torna por muitas vezes complicada. Em vários estudos da palavra marketing, sendo a Universidade Luterana do Brasil, traz alguns contextos como um produto que a pessoa não quer comprar, palavra vinculada à propaganda, a palavra que está na moda para vendas. Porém, o marketing é um termo que está aberto para se resumir em uma simples palavra, destacando que o conceito de marketing moderno manifestou-se após a guerra em 1950. Nesse momento foi que se provocou a competitividade entre as empresas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais. Com a evolução das tecnologias perante a sociedade, hoje em dia a internet está cada vez mais forte e com bilhões de usuários. Sendo assim, nela surgem seguidores fiéis que acompanham cada vez mais as redes sociais, e-mails, etc. E foi uma rede social chamada Instagram que escolhi para fazer as divulgações. Contendo mais de 1 milhão de usuários mensais, o Instagram possui 500 milhões de usuários ativos. E a escolha feita foi pelo motivo de crescimento constante da rede e por disponibilizar mais recursos audiovisuais para a divulgação do trabalho. Para entender melhor, como funciona a relação dos empreendimentos turísticos locais de Campo Alegre, foi feita uma reunião com a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Campo Alegre, uma secretaria criada em 2005, que hoje é comandada pela secretária Samília Kestrin Neumann, juntamente com o diretor de turismo Matheus Gabriel Gorniak. Uma das perguntas feitas foi: existe contatado algum tipo de resistência e dificuldade no uso de redes sociais ou tecnologias por meio dos empreendedores? A resposta foi que sim, alguns empreendedores ainda não têm o contato com o celular ou até mesmo a outras tecnologias. Só trabalham assim, sem divulgação de seu negócio. Por isso o marketing aqui na região é muito novo. E poucos sabem o que é uma consultoria de marketing, explica Samília. A outra pergunta foi: quais dificuldades e oportunidades vocês percebem em relação ao turismo local em tempos de pandemia? A resposta do Matheus foi: a pandemia realmente assustou todos nós, mas serviu como uma fuga para os visitantes por termos muita natureza, lugares tranquilos e muito atrativos. Eles também têm um canal no Instagram e no Facebook para a divulgação aqui da cidade. Aqui na região, e principalmente na cidade de Campo Alegre, existe um projeto chamado Acolhida na Colônia, Associação Internacional com Filosofia Própria. Esse projeto, então, ele conta com participantes que são pequenos produtores rurais, com foco na agricultura agroecológica, um projeto que nasceu na França e enraizou-se em Santa Catarina, sendo que em Campo Alegre existem 13 produtores campo-alegrenses cadastrados, mais os parceiros, sendo um parceiro meu orientador, o Lucas de Farias, que tem o objetivo de receber visitantes em suas propriedades, valorizando a agricultura familiar, preservando o meio ambiente e principalmente priorizar a qualidade dos produtos que são produzidos nas propriedades cadastradas no projeto.
Agora eu vou explicar um pouquinho como gerar conteúdo. Por final, a geração do conteúdo nas redes sociais se dá através de algumas condições. A primeira é atingir o público-alvo e saber o que eles preferem. O público-alvo é nada mais, nada menos que a parcela da sociedade consumidora, para quem sua empresa ou negócio possa conduzir uma ação de marketing. Com tudo isso, tive muitos aprendizados e espero aprender muito mais com tudo isso. É isso, muito obrigada pela atenção. Então tá, vamos lá. Eu não peguei o nome da menina que apresentou, até peço desculpas. Vamos ver, Janaína. Então, a Janaína, ela está... Janaína, você gostaria de fazer algum comentário, né, além da apresentação do vídeo? Tá? Fique à vontade. Se você não quiser, não tem problema, tá? A gente passa para os avaliadores, se eles têm algum questionamento a você, tá? Se não, a gente dá por encerrado a apresentação do seu trabalho. Tá bom? Isso, libera o seu áudio, pode falar, fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Me chamo Janaína e só tenho, na verdade, então, como explicar o meu objetivo geral, que era divulgar os pequenos empreendedores campo-alegrenses em seus negócios e atrativos, potencializando o turismo local. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha que deixar como importante. Perfeito, então. Então, eu convido agora os avaliadores, tá? Caso tenham algum questionamento a fazer, fiquem à vontade, a Janaína estará aí para responder o questionamento de vocês. Nesse momento de avaliação, tá, eu deixo bem livre para os 3 avaliadores estarem conversando com a Janaína e eu não vou fazer, né, não vou me envolver muito aqui, tá? Vai ser um bate-papo entre vocês, se necessário ou não, tá? Fiquem à vontade. Não sei se quem começa pode ser livre. Eu vou começar, então, que eu... Fique à vontade, professora. Roda de conversa, sou que começa a conversa, então vou começar agora também. Janaína, me diz uma coisa, antes de mais nada. Eu vou fazer uns comentários do trabalho, mas eu não vou me empolgar, senão eu falo 40 minutos, né? Como no teu colégio, como na tua escola, começou essa questão de fazer uma pesquisa ainda no fundamental? Como foi essa iniciativa tua? Alguém te chamou? Como é que foi? Na verdade, na nossa escola, esse ano foi implantada a Escola do Campo, onde a gente tem que ter um projeto de vida, sabe? Então, eu escolhi, na verdade, esse projeto por causa do projeto de vida da escola. Então, foi ali que se formou o projeto. Certo, entendi. Olha, deixa eu falar uma coisa para ti. Teu trabalho, não é porque eu trabalho com o mundo rural, né? Que eu tenho o meu mestrado e o doutorado são no mundo rural. Não é porque eu trabalho com o mundo rural, mas o teu trabalho é de extrema importância. Muita importância, muita. Porque hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem na televisão sobre Coxilha Rica, que é aqui em Lages, eles fazem um turismo com uma região chamada de Coxilha Rica. Eu tentei 3 vezes para lá e me perdi toda. Né? E agora eles colocaram 72 placas. Eu falei, aleluia! Depois de tantos anos, né, a prefeitura resolveu botar 72 placas para o pessoal se encontrar na Coxilha Rica. Então, assim, ó, era um local assim que poderia ter muito mais coisas para a gente ir, né? Se a gente soubesse como se organizar, como chegar, o que aproveitar lá. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em mundo rural, quando a gente fala em preservação do mundo rural, como ele está hoje, né? Porque o mundo rural está muito ameaçado. No futuro não vai ter mais ninguém no rural. No futuro as empresas vão comprar os espaços e a gente vai plantar tudo com terceirizado, né? O feijão não, né? O milho, o fumo, isso é o que eu prevejo para o futuro. Mas o rural também é um estilo de vida. Não é verdade? Ter a galinha, e isso em Rio do Sul, por exemplo, já virou turismo rural. Aqui em Rio do Sul tem sítios que tem galinha, ovelhinha, coelhinho, só para as pessoas irem lá e levarem os filhos para brincarem, para verem os bichinhos, certo? E aí eu sinto muito também em Rio do Sul que não existe divulgação disso. Eu falo com meus colegas, chama Barnabé, um dos sítios, né, que eu conheço, e eu digo assim, tu conhece o sítio Barnabé? Não, mas meu Deus, quando vão lá se espantam. Mas por que faltou? Faltou o marketing,
né? Faltou o marketing para as pessoas saberem que existe. E às vezes o poder público ele não tem essa visão, não é verdade? Então, assim, ó, o poder público também não tem essa visão porque ele não é assim, como é que eu vou dizer, compelido a fazer. É tanta coisa para fazer no poder público também que às vezes falta. Então, são trabalhos como o teu, certo? Que são divulgados, que as pessoas se interessam, isso vai chegar também na tua prefeitura de alguma forma, né? Espero, né, que chegue, que a prefeitura tenha esse feedback com as escolas, para que eles percebam, assim, que às vezes o agricultor, ele não tem esse como um canal para fazer, é novo também para fazer, eu que tenho 50 anos, né, é difícil para mim também entender, então o agricultor às vezes não tem a possibilidade, não tem como, mas é o poder público que tem que fazer esse papel por ele, então a ajuda que tem que dar para o agricultor é o marketing. Isso é muito importante. As plataformas hoje estão aí, as formas de fazer o marketing são muito mais fáceis. No meu tempo era jornal, era televisão, é o que tinha, né? O rádio, hoje em dia, as redes sociais, as plataformas são fantásticas. Então, eu acho o trabalho muito importante. O turismo rural é uma ferramenta pro agricultor de uma outra forma, né? Não mais, de repente, plantando, não mais criando animais em grande escala, mas é uma forma dele ficar no rural e preservar o estilo de vida rural. Pode ser meio idílico, né? Meio... que eu sou de origem rural, então eu digo que o rural, o idílico, é aquele com o coelhinho bonitinho, né? Mas mesmo assim, tudo bem, né? Se for dessa forma, ele deve permanecer ali, pelo menos para as futuras gerações se reencantarem com o rural e quererem ficar no espaço rural. Então, ó, só parabéns, seu trabalho não para aqui, continua. Eu sei, o trabalho, ele está assim, bem sementinha, né? Tem uma parte da FEBIC que é semente, né? Ele está bem no início, assim, mas ele tem um potencial para continuar e ser fantástico. E o teu município e os agricultores, né? Eles merecem o teu trabalho, que ele seja continuado. Eu vou falar só umas coisinhas aqui que eu tenho para falar, mas assim, eu quero que vocês, todo mundo que agora eu vou falar, vou começar no trabalho da Janaína, eu vou dizer, ai, mas ela falou tanta coisa ruim do meu trabalho, me desanimei. Muito pelo contrário. Quem gosta quer que a pessoa melhore. Se eu vejo uma pessoa ali que está meio ruim, digo, vou dar um conselho para ela. Não fique assim, vá em frente. Trabalho científico é a mesma coisa. Quando a gente aponta algumas coisinhas que faltaram, não é para você desanimarem e acharem que está ruim. Não, ele está só no começo. Então, as minhas dicas agora são porque nas próximas feiras, quando vierem agora as outras feiras, a ampliação do trabalho, ele fique melhorado. Porque algumas feiras são muito severas. E aí, se vocês não apresentarem as coisas mais ou menos assim, sabe, não que a FEBIC não seja, quero dizer, né, que você vai ampliando, vai nas feiras internacionais, e aí você vai ter que ter umas coisinhas um pouco mais acertadas. Do teu trabalho, então, eu só quero dizer, assim, que você deixou uma parte, as instruções aparecendo. Lá na hora que você mandou o trabalho, ficou aquela parte azul, né? Só lembrar de tirar, foi aquela coisa, às vezes a gente, né, naquela correria acaba esquecendo, só para você lembrar de tirar aquela parte das instruções, né? Se esqueceu a paginação, não é uma coisa muito... né, mas só para dizer para ti que tudo isso vai acabar em outras feiras, acabam, às vezes, as pessoas ficam assim, né, na hora de aceitar o trabalho, e também a questão, assim, a FEBIC pediu um recuo do parágrafo de 2, acho que era 1,25, 2 e pouco, só lembrar de colocar ali, né, os parágrafozinhos na ordem que é solicitada, né, a metodologia, ela tem que ser um pouquinho ampliada, tem que dizer bem assim, no dia tal, resolvi fazer, mandei um questionário, tá? Tem que ser bem explicadinho, assim, uma dica que eu dou para ti, né? E a outra dica que eu dou para ti, a última, é a linguagem. Tu nunca deve falar assim, eu fiz, eu vi, não, é assim, ó, o trabalho foi feito, escreveu, sempre assim, como se fosse uma coisa impessoal, não é a linguagem que se utiliza, só não é uma pessoal, é sempre uma linguagem como se fosse o trabalho foi realizado, fez-se pesquisas, os questionários foram enviados, nunca eu enviei, só isso, tá? São dicas assim, ó, só para o trabalho que eu achei muito lindo, muito legal, ele ficar melhor ainda. Eu digo uma coisa para ti, pode mandar o trabalho para outras feiras, se o teu orientador, né? Tu tem orientador? Orientador? Sim, tem. Isso, vocês podem mandar, eu mando para 7, 8, né? Às vezes aceitam, às vezes não aceitam, mas eu acho muito legal, e participar de feira é uma experiência fantástica, eu acho que você deve se empolgar e mandar para outras, e eu só digo uma coisa, parabéns, o trabalho é muito lindo, e continue com ele, certo? Certo, obrigada. Imagina. Janaína,
Eu quero te dar os parabéns pelo teu trabalho, eu acho de grande importância, e queria te perguntar se foi fácil tu conquistar os produtores rurais para serem parceiros do teu trabalho, para te conseguir fazer a pesquisa. Na verdade, assim, algumas dificuldades eu tive, assim, bastante, sabe? Até porque alguns, eles não têm, como é que é? Eles não, a tecnologia, eles não estão muito ligados à tecnologia, né? Ainda mais porque aqui é uma cidade rural, mas fora a parte disso, eu acho que não teve mais muitos problemas, sabe? Acho que sim. Então, eu vou aproveitar e fazer uns comentários. Eu concordo com a professora Cláudia em questão dos cuidados com a escrita, Janaína, o relatório, quando você elabora o projeto, quando a gente coloca as orientações ali para fazer, para vocês preencherem, é justamente porque a gente sabe que isso pode dar um passo além. Então, por exemplo, o resumo de vocês é publicado nos anais da FEBIC. Então, esses cuidados com a formatação, com a escrita, eles sempre vão denotar algo de positivo. Não é só claro, numa pesquisa, o conteúdo é mais importante? Sem dúvida, não se questiona. O que você pesquisou, a tua hipótese, como você buscou alcançar o resultado, né? Tudo isso, sem dúvida. Agora, a forma, ela é muito importante para que as outras pessoas consigam entender bem o que você quis transmitir, né? Então, esses cuidados sempre são importantes. Como disse a professora Cláudia, isso é bem legal ela ter apontado. E isso vale para todos, né? Eu queria também fazer um comentário em relação ao que a professora falou antes. Às vezes, é difícil para o poder público, e eu falo isso enquanto funcionária, servidora municipal, às vezes é mais difícil para o poder público tomar algumas iniciativas pela morosidade que envolve todo o processo no poder público. Tudo é complicado, tudo é muito demorado, a gente faz uma solicitação de uma compra, de um serviço, leva 6 meses para vir a resposta, porque o trâmite é muito complexo. Então, são muitas aprovações, muitos caminhos. Então, as iniciativas como a sua, do poder privado, da sociedade civil, elas são fundamentais para que as coisas se agilizem. Então, assim, que bom, e tomara que dê tudo certo, que vocês realmente consigam fazer, utilizar bem os conceitos do marketing, criar ali um trabalho bem bacana mesmo ali para os agricultores, né, para o pessoal ali do espaço rural da cidade, porque é uma cidade linda, tem um visual maravilhoso, e eu acho que tem que aproveitar muito o turismo rural. Então, os meus comentários são basicamente esses, tá bom? Espero que você tenha bastante sucesso com isso, e parabéns pela tua iniciativa. Muito obrigada. Então tá, perfeito a apresentação, obrigado a vocês avaliadores, né, pelas colocações. Janaína, obrigado pela apresentação. Tá? Dando início, dando continuidade, então, às nossas apresentações, nós vamos para o segundo trabalho. Deixa eu só pegar aqui. É a influência da música sobre o comportamento humano. Uma apresentação do pessoal de Curitiba, do Paraná. Eu só não tenho o link da apresentação de vocês no YouTube. Tá? Tem algum participante aí dessa equipe? Não? Não tem? Então, a gente vai pular a apresentação, tá? Que é a dissonância cognitiva e inteligência emocional no ensino médio. Tá? A apresentação também é de Curitiba, do Paraná, a equipe. Eu gostaria que os membros da equipe se levantassem a mão aí, ou dessem um oizinho, para mim começar um vídeo. Ó, a Gabriela,
Gabriela. A Gabriela é uma apresentação única, eu acredito, né? Então, vamos lá. Já estou indo lá. Então, vamos à apresentação do vídeo da Gabriela. Olá, meu nome é Gabriela Alonso de Oliveira e o título da minha pesquisa é Dissonâncias Cognitivas e Inteligência Emocional no Ensino Médio. Basicamente, essa pesquisa foi uma junção entre a obtenção e análise de dados acerca da visão dos estudantes com relação à sua própria saúde mental e inteligência emocional por meio da aplicação de um questionário via Google Forms e a análise da teoria da dissonância cognitiva do psicólogo estadunidense Leon Festinger e a teoria da psicanálise humanista do psicanalista, filósofo e sociólogo Erich Fromm. Com relação ao plano de pesquisa, eu utilizei o modelo da FEBIC em si, e nele eu incluí todas as minhas hipóteses, todos os dados requeridos, objetivo geral, objetivo específico, absolutamente tudo que era requerido, e a partir disso eu comecei a desenvolver a minha pesquisa para o que ela é agora. Quando eu realizei o meu plano de pesquisa, ainda estava incluído na minha pesquisa a teoria da conformidade social de Solomon Asch, que eu acabei descartando depois de fazer uma análise dos dados estatísticos apresentados pela aplicação do questionário no que diz respeito à conformidade social dos estudantes. Além do meu plano de pesquisa, eu escrevi todas as minhas hipóteses, as minhas considerações, as minhas fontes e todo o desenvolvimento da pesquisa desde o seu início no meu diário de bordo, no qual destacam-se todos os passos dessa pesquisa, todo o seu desenvolvimento e, inclusive, inclui alguns artigos que eu recortei, as próprias perguntas do questionário e os dados estatísticos que são apresentados pelas respostas do questionário, que fechou com um total de 80 respostas no dia 10 de julho de 2021. Com relação à aplicação do questionário, apesar de muitos dos dados estatísticos serem condizentes com as minhas expectativas e deduções, muitos dados também foram contra as minhas expectativas e deduções. E um exemplo muito vívido disso é que, quando questionados a respeito de terem ou não inteligência emocional nos estudos, 36,3% dos indivíduos não souberam responder, o que é um dado muito mais elevado com relação ao dado que se esperava com relação a essa pergunta específica, o que também demonstra uma grande falta de autoconhecimento por parte dos estudantes com relação à própria inteligência emocional. Além disso, outro dado interessante que está incluso no banner é que 75% dos indivíduos que responderam à pesquisa não fazem acompanhamento com um psicólogo ou uma psicoterapeuta, mas ao questionado se acham importante ou gostariam de ter a sua saúde mental acompanhada regularmente por um profissional da área de saúde mental, como por exemplo um psicólogo, terapeuta, psicanalista, 67,5% das respostas foram sim, e houve um empate entre não e não sei dizer. Finalmente, um dado anteriormente mencionado que está presente também no banner é com relação à inteligência emocional nos estudos, em que 36,3% dos indivíduos não souberam dizer se tinham ou não inteligência emocional nos estudos, havendo uma predominância de sim com relação ao não. Depois de excluir a teoria de Solomon Asch da conformidade social da pesquisa e partindo dos dados estatísticos apresentados e da teoria de Leon Festinger e da teoria de Erich Fromm, que estão aparecendo aqui, fotos de ambos, Leon Festinger e Erich Fromm, eu tentei encontrar as conexões entre as duas teorias para depois conectar essas teorias à inteligência emocional no ensino médio. As conexões que podem ser feitas com relação a essas duas teorias estão inclusas também no banner e partem da incapacidade do indivíduo de conviver com as três dicotomias existenciais, gerando pensamentos e ideias contraditórias que causam a dissonância cognitiva. Numa tentativa de reduzir a dissonância cognitiva, o indivíduo tenta, de maneira saudável ou não saudável, suprir as 5 necessidades humanas. Após estabelecida uma conexão entre as teorias desses dois autores, foi possível conectá-las à inteligência emocional no ensino médio. Inicialmente, foi necessário conectar as 5 necessidades humanas às 5 habilidades da inteligência emocional, no sentido de que, se um aluno tem dificuldade em desenvolver a habilidade X, é porque ele tem maior dificuldade em suprir a necessidade Y. No que diz respeito à dissonância cognitiva, é possível concluir que a condolescência forçada e a inconsistência ideológica partindo da premissa fato versus crença influenciam diretamente no controle emocional de um indivíduo, que foi a resposta com maior porcentagem de indivíduos optando com uma habilidade que possui maior dificuldade em desenvolver.
Após o desenvolvimento e resultados obtidos dessa pesquisa explanatória de origem quantitativa, foi possível concluir que a maneira como os indivíduos enxergam a si mesmos, a sua própria saúde mental e como eles conhecem a sua própria inteligência emocional e suas próprias limitações, o seu próprio autoconhecimento influenciam no seu desempenho acadêmico. Apesar dessa pesquisa ser de origem explanatória, buscando informar ao invés de criar uma solução, ela ainda assim é muito importante no meio de psicologia e saúde mental na vida dos estudantes do ensino médio. É necessário reconhecer que o ensino médio de agora são os futuros universitários e trabalhadores do país, e que a inteligência emocional e saúde mental deles é crucial, assim como a área de psicologia e psicanálise, especialmente devido ao fato de que eles terão que lidar com uma crise global na sua vida como jovens adultos. Você aprende, né? Então, tá? Eu deixo aberto, então, né, para ver. Cadê? Ela caiu aqui, eu não estou vendo. Caiu a conexão. Vamos lá, meu Deus, como é que é o nome da menina que apresentou o projeto? Gabriela. Gabriela, você quer fazer algum comentário, alguma consideração? Oi, dá para me ouvir? Só para ter certeza? Estamos te ouvindo, sim, tá tudo certo, bem alto, claro. Ok, obrigada. Eu só queria falar uma coisa que eu não comentei nem no meu relatório de pesquisa e nem no meu vídeo, mas que por meio do meu relatório de pesquisa dá para perceber que tem uma necessidade humana, uma das 5 necessidades humanas de Erich Fromm, que eu não falei sobre, que eu não discuti, que eu não incluí na minha pesquisa, que foi a necessidade humana de enraizamento. E eu só queria poder explicar isso, já que está faltando no meu relatório e no meu vídeo, que eu tirei a necessidade de enraizamento mais ou menos pelos mesmos motivos que a teoria de Solomon Asch, a teoria da conformidade social, por uma questão de que os dados estatísticos apontavam para uma necessidade de descartá-la e por uma necessidade de delimitar melhor o tema, já que a minha pesquisa já estava ficando um pouquinho longa, já estava chegando nas 15 páginas, e a necessidade de enraizamento se afastar um pouco da inteligência emocional e entrar mais na parte do enraizamento com relação à relação entre o aluno e a família. Então, eu só queria deixar isso especificado, mas no mais é só isso. Ok, perfeito, Gabriela. Obrigado. Tá? Então, mais uma vez, eu deixo aberto agora, né, a professora Cláudia, a professora Elisângela e a professora Nara, se tiverem algum questionamento a fazer a Gabriela. Vocês querem começar fora de ordem, meninas, ou... Tanto faz, Cláudia. Posso começar de novo, então? Começo. Pode. Então, tá bom. Então, Gabriela, teu trabalho, né, também super importante. Olha, se no meu tempo tivessem toda essa questão, no meu tempo de aluno, quanta coisa a gente sofria, né, ninguém podia ajudar a gente com as nossas preocupações, digo, como aluno, né, aquela coisa de saber como estudar, o que dar prioridade, tudo isso é inteligência emocional. Até como eu tenho esse trabalho de orientação dos alunos, a gente fala muito mais que professor e aluno. Na orientação, você faz reunião, né, na escola, quando era presencial, e muitas vezes eles colocam para a gente, assim, aquela questão de estar com problema, né? Ah, professora, na física não entendi bolhufa nenhuma. Falei, calma, que a física tu não vai usar para nada. Brincando, né? Claro que vai usar. Mas assim, ó, para dar aquela prioridade, para saber que no estudo tu tem que saber que você não vai captar todas as informações, algumas vão passar em branco, algumas vão ficar mais, mas essas coisas que a gente
ouve dos professores. Na minha escola, no meu instituto, tem o psicólogo, aí o aluno pode ir lá no psicólogo, ele pode conversar, é uma coisa muito importante, porque assim, ó, a gente precisa de um apoio, de uma palavra, de uma mão, inclusive agora com o novo ensino médio, né, que vai dar uma flexibilização muito grande nas matérias, que a gente vai poder ampliar, assim, o conteúdo. Acho que é uma matéria que devia existir, a gente devia ter, né, uma disciplina da gente aprender técnicas, aprender como a gente, né, tá em equilíbrio, e isso tudo é com o quê? Com essa questão da inteligência emocional, que uns têm mais natural e alguns podem desenvolver. Então, eu acho que esse tema é uma coisa muito importante, tem que ser abordado, as escolas deveriam dar mais importância para isso, né? Às vezes não tem uma psicóloga em cada escola, mas ela devia ser rotativa, né? Devia uma psicóloga ir nas escolas e trabalhar e falar com os professores, e também os professores terem uma formação sobre isso, né? Para poder dar uma palavra para os alunos, porque isso falta na gente bastante. Então, parabéns, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito, né? Olha, eu vi uma leitura ali muito interessante, né? Deve continuar, eu acho que eu te indico participar de outras feiras, né? Até vou dizer para ti ampliar, até pensei, mas como é que eu vou sugerir ampliar, né? Que ele está muito bem feito. Agora eu tenho umas observaçõezinhas para fazer, para você só melhorar, né? No caso de querer ampliar, porque tudo pode ser ampliado. Você pode escolher um tema específico da inteligência emocional, um problema mais comum, de todo o que você fez de questionamento, verificar ali o que mais apareceu e focar nessa resposta, né? E a partir disso ampliar o trabalho. Só vou te colocar umas coisinhas que eu acho que é importante para você ampliar. Bom, na metodologia, o resumo você colocou em espaço 1,5, só lembrar que ele tem que ser em espaço 1, né? Essa é uma questão da metodologia, tá? Olha, a tua metodologia foi inovadora. Eu achei muito legal tu colocar ela em tópicos, mas é perigosa. Certo? Só para dizer para ti, ela é perigosa, porque ela não, às vezes ela não, eu nunca tinha visto uma metodologia com toda, geralmente ela é descritiva, o trabalho teve enfoque de uma pesquisa cognitiva associada à bibliográfica, ela é sempre descritiva, tu colocou ela em tópicos, certo? Eu nunca tinha visto nenhum trabalho, vou ser bem sincera, nem de iniciação científica e nem de especialização, nada que tivesse ela em tópicos. Eu sou uma pessoa prática, papapipum, né? Quando eu vi essa metodologia, eu pensei, adorei, tá? Gostei muito dela ser assim, só que eu vou dizer uma coisa para ti, às vezes ela não pode ser muito bem, assim, absorvida por quem vai fazer uma avaliação. Então, ela é uma faca de dois gumes, eu quero dizer isso para ti. Achei muito legal, mas por ser, assim, tão inovadora, as pessoas não gostam de tudo que é tópico, as pessoas gostam do texto mais corrido, então pode ser, só para tu dar uma pensadinha nisso agora num outro trabalho, tá? A tua análise está muito bem feita, só que eu queria te sugerir uma coisa, eu digo assim para meus alunos, colocou no trabalho, tem que falar. Certo? Então, se tu colocou lá os gráficos, eu recomendo assim, ó, que tu faça a análise colada no gráfico, que ficou o gráfico aqui em cima e a análise aqui embaixo. Eu tinha que ficar subindo e descendo, tu entende? Para verificar onde é que estava a resposta com a análise. Então, eu mando meus alunos fazerem assim, ó, às vezes, quando dá muito gráfico, assim, porque o questionário tem bastante perguntas, eu faço 2 gráficos, né, coladinhos um do lado do outro, e eles fazem análise, mas é uma sugestão que eu dou para os meus alunos, né, porque eu colocar o gráfico aí, e colocar embaixo, se é uma análise individual de cada resposta, colocar o que responderam, e embaixo o que foi colocado, análise próxima ao gráfico, afinal, né, para ficar mais fácil a visualização. E outra coisa que eu senti um pouco de falta é assim, ó, você adotou 2 teorias da psicanálise para fazer a tua avaliação, tá? Eu li na revisão de literatura, eu entendi né, bem superficial, né, mas deu para entender. Agora eu senti assim, ó, você coloca no teu objetivo fazer uma análise a partir dessas 2 análises psicanalíticas, dessas 2 teorias da psicanálise, mas na hora da análise você não cita. Você parece que são palavras tuas.
E é claro que elas estão embasadas, são palavras tuas, tu entende? Mas eu só colocaria assim, na hora de fazer toda aquela análise dos resultados e discussões, eu colocaria assim, como observa-se na teoria do tal autor, aí você puxa a teoria dele e coloca as tuas palavras. Porque você fez um trabalho dizendo que ia fazer o embasamento sobre essas duas teorias, e você cita elas na revisão de literatura, mas elas não são puxadas para análise. Certo? Eu entendi na tua fala que você se embasou na análise dos dois autores, mas assim, para enriquecer mais o trabalho, eu faria assim, eu colocaria tuas palavras ali, que são embasadas naquela análise, mas eu colocaria de acordo com o fulano, e aí você disserta para a gente localizar a análise de qual deles é, porque aí nessas duas ficou um pouquinho confusa. Puxando elas novamente, as duas teorias, eu acho que a tua análise, já que ela é embasada em cima dessas duas, ficaria mais clara. Mas só uma sugestão, tá? O trabalho está excelente, não tem nem que tirar nem pôr, tá? Eu só te dou uma dica para o trabalho ficar mais enriquecido, e como eu te falei, de repente você vai agora afunilar para algumas questões, para ele ser, porque tu não pode apresentar o mesmo trabalho ano que vem na FEBIC, por exemplo, né? Você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma funilada, ou tem que fazer uma outro viés. E nesse outro viés aí, uma sugestão para um próximo trabalho, para fazer esse gancho das duas teorias psicanalíticas na hora de fazer a revisão, na hora de fazer a análise do trabalho. Era isso. Mas assim, ó, fantástico, parabéns, um tema muito importante, que também tem que ser levantado nas escolas, que faz bastante falta. É isso. Obrigada. Se a Lisângela me permitir, então já faço o meu comentário. Gabriela, primeiro, parabéns, eu achei você muito segura na sua apresentação, eu achei você muito apropriada dos seus caminhos, né, das suas descobertas, das suas análises, e isso é muito importante, assim, passa uma segurança para a gente que está ouvindo, assim, poxa, ela realmente pesquisou, de fato, você se apropriou desse conhecimento, e isso é tudo para a gente, né, enquanto professor. Eu vi o teu banner de fundo, né, enquanto você estava apresentando, e se você estivesse no stand, tá, aqui, se você estivesse aqui conosco em Jaraguá, e estivesse apresentando no stand, se eu estivesse avaliando ali no stand, eu teria dito para ti, o banner, ele pode ser mais objetivo também. Quando você carrega demais de informações, muito texto, ali eu acho que a objetividade da metodologia teria sido bem apropriada. Então, assim, quando você carrega de muito texto, as pessoas acabam se afastando dele. Ele não vai servir como meio de comunicação, porque as pessoas não vão ler tudo, sabe? Querendo ou não, é isso. Então, o banner, ele é um material de apoio e que, se bem utilizado, ele é muito rico. Então, a minha única questão ali que, assim, que eu gostaria de apontar para ti, depois das palavras da professora Cláudia, é um cuidado a mais ali para você aproveitar melhor esse recurso. Mas, assim, ó, você está de parabéns. O teu orientador, a tua orientadora, não sei se foi professor ou professor, mas também estão de parabéns, porque eu acredito que você deve ter sugado bastante, né, o teu povo aí, e espero que ano que vem você venha, sim, desdobrando essa pesquisa, porque para os nossos estudantes é muito importante saber que tem recursos, né, que existem meios da gente facilitar o nosso aprendizado, que aprender não é fácil. Sempre é doloroso, de alguma forma, é difícil mesmo, para qualquer tipo qualquer um de nós, né? Então, se a gente consegue buscar recursos para facilitar e para a gente entender melhor esse processo, é sempre bem importante. Então, parabéns. Vou desejar de novo que você volte ano que vem explorando ainda mais essa pesquisa, tá bom? Eu também queria te dar os parabéns, achei muito interessante a tua pesquisa, acho que é um tema muito válido, né? Ainda mais depois desse período de pandemia que a gente passou. Então, trabalhar com a inteligência emocional, a gente teve que trabalhar na pandemia, e muito mais agora nesse retorno presencial, e alguns híbridos ainda, em que a gente vai fazer os dois ensinos, né, em algumas cidades.
e te incentivar que continue. Eu achei uma pesquisa com bastante conteúdo, tu mostrou assim que tu tem propriedade do assunto e que tu continue, que tu inscreva ela em outras feiras, que eu acho bem interessante, tá? Parabéns. Obrigado. Tá? Então, Gabriela, pela apresentação, avaliadores pelos seus comentários e considerações. Né? E dando sequência, então, a gente vai para um grupo lá do Rio Grande do Sul, Covid-19, estamos preparados para a educação à distância? Tá? Eu gostaria que algum membro do grupo levantasse a mãozinha aí, já para a gente... A Juliana. Mais alguém, além da Juliana? Então, trabalho. Então, vamos lá. Vou compartilhar a apresentação da Juliana. Oi, meu nome é Juliana Miquelinha Amaral. Oi, meu nome é Camila Souza de Pinho, nós estamos no segundo ano de ensino médio da Escola Bom Jesus de Joana d'Arc. Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós estamos gravando essa apresentação separadamente e virtualmente devido à pandemia do Covid-19, seguindo todos os protocolos de segurança. O nosso orientador é o professor Willis Alves de Souza. O título do nosso trabalho é Covid-19, estamos preparados para a educação à distância? Hoje o mundo vive uma das piores pandemias da história da humanidade. Em decorrência da Covid-19, vários setores precisaram se readaptar. Com a educação não foi diferente. Precisamos sair do modelo de educação presencial para o modelo remoto, semelhante ao ensino à distância. A escola precisou se adaptar para trazer as disciplinas da forma mais parecida com o ensino presencial. Os professores precisaram se adaptar ao uso de eletrônicos para a melhor qualidade das aulas. E os estudantes precisaram se adaptar a conciliar o ensino, os estudos com a rotina da casa. Também a conciliar a saudade dos amigos, colegas e professores. O objetivo do nosso trabalho é compreender alguns posicionamentos de alunos e professores do ensino médio. A metodologia utilizada foi através de questionários. Estes foram feitos no Google Forms e encaminhados através do e-mail institucional de alunos e professores, abordando questões sobre o ensino à distância e suas opiniões. Como análise e resultados, obtivemos os seguintes. Nós questionamos os 6 primeiros alunos das duas turmas do primeiro ano, de uma turma do segundo ano e uma turma do terceiro ano do ensino médio. Apenas 4 alunos, contando do primeiro ano do ensino médio e das 2 turmas, responderam. Nos outros, nós não obtivemos respostas. E também questionamos os 12 professores do ensino médio. Assim, obtivemos que, por exemplo, 75% dos alunos tiveram dificuldades em relação ao ensino à distância e 25% não. 100% dos 6 professores que responderam disseram que tiveram dificuldades ao longo deste ano. Considerações finais. Ao analisarmos as respostas dos participantes, consideramos que todos tiveram alguma dificuldade em algum momento do ensino à distância, mas o ano fluiu bem e todos obtiveram bons resultados. E essas são as referências que nós utilizamos para o nosso trabalho. Então, Juliana, obrigado, né, pelo vídeo. E agora vou abrir para as avaliadoras, né, se quiserem fazer algum questionamento, a Juliana e a Camila, né, as apresentadoras aí do projeto, né, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Bem, lá vou eu de novo, né? Perdoe, eu não dei os 5 minutos de considerações que elas podem fazer. Né? Então, Juliana e Camila, se vocês tiverem algum complemento, né, para fazer em relação ao trabalho de vocês têm 5 minutinhos.
Após isso, né, a Elisângela, a Cláudia e a Nara entram com os questionamentos se houver necessidade. Tá bom, gente? Tá Vamos bem. lá. Obrigada. Boa noite, meu nome é Camila. Eu queria explicar um pouco sobre o título do nosso trabalho, que é Covid-19 estão estruturados para a educação à distância. Esse foi o questionamento que acabou gerando nossa pesquisa. Nós queríamos saber como foi a opinião e a adaptação dos estudantes e professores durante a educação à distância. Boa noite, meu nome é Juliana e eu gostaria de salientar o objetivo do nosso trabalho, que foi compreender como ocorreu a educação à distância no ano de 2020, durante a pandemia do Covid-19. Perfeito, então. Então, a gente abre os questionamentos das avaliadoras, aí, né? Então, Elisângela, Cláudia e Nara, a ordem, fiquem à vontade, tá? Para os questionamentos, se houver a necessidade. Elisângela e Nara, querem começar agora? Porque senão eu... Sem problema nenhum. Tá bom. Pode falar, Então, tá Cláudia. bom. Fica bem à Meninas, vontade. Eu nós gosto de não te ouvir. Eu só quero fazer uma pergunta. Elisângela, Não te ouvindo, Elisângela. Elisângela está cortando, tá? Acho que talvez nesse momento você desliga a sua câmera e aí vai facilitar um pouquinho. Uma pena, mas a gente tem que seguir aí dessa forma. Desculpa, o que você falou, Elisângela? Pode começar, Cláudia. Realmente a conexão Ah. está muito lenta. Então tá. Meninas, nós não estamos preparados para o ensino à distância. Coitados alunos, né? Eu que não sabia nada de fazer no Google Meet, coitados alunos, só conhecia o PowerPoint, e aí, coitados, né? Daqui a 10 anos vai ter os estudos. Quais foram os impactos, né, desse ensino à distância? A gente sabe que os impactos... Até eu li uma reportagem outro dia, serão 10 anos até voltar à normalidade. 10 anos, porque isso... Claro, né? Nós somos adultos já. Imagina na primeira série. Eu tenho aqui as pequenininhas, né? Minhas vizinhas que estão na primeira série, simplesmente não aprenderam a ler, não. E foram para a segunda série. E a prof da segunda série pegou agora essa meninada sem aprender a ler e escrever, e o conteúdo da segunda, onde vai ficar? Você tem que voltar para ensinar a ler e escrever. Vai ser um impacto bastante grande, né? E o ensino, gente, é feito em sala de aula. Quando você senta... Professora, não entendi. Pera, vou do teu lado aqui, ó. Mínimo, múltiplo comum, você somos denominadores, multiplica. Só com o professor do lado para ter essas coisas. O trabalho em grupo, né? Que você fala, não entendi, Buluva, pera que eu vou te ensinar. Né? Então, me perguntaram por que o ensino à distância, ele não é a mesma coisa do que o ensino presencial. Pode ser que numa universidade, algumas disciplinas possa ser igual. Pode ser. Né? Mas ele não é para ensino médio, não é para séries iniciais, não é para o fundamental, né? Eu acredito que não seja, mas é uma coisa que vai se pôr, sabe? É uma coisa que vai se pôr, que eu já estou planejando 1000 aulas extras. Essas aulas vão ser dadas para os alunos, vamos por assim, ao invés de eu perder uma aula dando um vídeo na aula, etc., eu posso agora com as plataformas dar esse vídeo aqui na aula, né? Antes, e os alunos já virem para a aula com o vídeo visto, ou na tarde, vamos deixar uma tarde os alunos em casa. Naquela tarde, eles vão acessar todas aquelas coisas que precisam ser acessadas para chegar na aula amanhã com tudo visto. Aí ele vai estar em casa, não sei, claro, é tudo isso na teoria que ele vai acessar, né? Mas ele vai estar em casa, no conforto do seu lar, ele vai poder acessar meia-noite, porque eu sou uma pessoa noturna. Eu começo a funcionar 8 horas da noite, e viro à noite, e depois de manhã não fale comigo. Então, assim, ó, eu acho que o ensino à distância, foi um rombo muito grande na educação, que vai demorar 10 anos para ser, mas ele nos abriu umas coisas interessantes, né? Que eu sempre digo, assim, que a educação de verdade seria aquela se o aluno já viesse para a aula com o conteúdo assimilado, e lá eu só parasse para o debate. Né? Lá eu fizesse o debate, então vamos ver os impactos do aula de geografia, né? Não ensinar o que é terremoto. O terremoto ele vai ver ali no vídeo, mas na sala de aula eu iria fazer o quê? Eu ia debater os impactos desse terremoto na vida das pessoas, né?
Cláudia, acidentalmente seu fone foi fechado. Não Professora conseguimos te Cláudia, ouvir. então, o microfone está fechado. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar. Tá, abriu. Né? Então, como eu falava, assim, por enquanto, o cientista... Professora Cláudia, o microfone fechou de novo. Pois é, está fechando, que estranho, mas eu vou ficar ligada aqui, vou ficar, né? Então, vocês já saíram na frente, junto com os grandes cientistas, né, ele está fechando, e vocês já estão preocupados, porque também vocês sentiram na carne, né, essa questão de... Meu Deus, o microfone tá louco aqui. Bom, eu vou falando e vou botando aqui para funcionar. Vou parar de falar e só vou falar do trabalho. Com certeza, ele tem que ser ampliado, ele tem que ser mais... Ele tá ótimo, tem que ser mais ampliado, porque vocês têm agora que pesquisar mais sobre isso, né? Afunilar alguma questão, trabalharem com professores e alunos. Vocês trabalham agora... sei lá, só com professores, só com alunos mais específicos, vocês vão escolher, tá? Mas digo assim, ó, não parem, pesquisem, que é uma coisa, e assim, ó, e cada escola tem uma realidade diferente, então vocês precisam, uma escola particular, o cara estava triste porque não tinha não sei o quê, o cara na escola pública, não, os meus alunos, só metade tem notebook. Então, tu imagina que é só fazer no celular as coisas, faça um texto de 500 páginas, de 500 palavras, coitado, digitar lá... Entende? Então, são questões, o ensino à distância, ele teve os seus impactos diferentes em várias realidades. Quem sabe vocês podem pesquisar também a questão de material, a questão de acesso, é uma coisa bem importante, né, para a gente pesquisar. E agora eu vou aquelas observaçõezinhas do trabalho de vocês, tá? Então, deixa eu botar aqui a introdução bem legal, gostei que a introdução tem que ter os seguintes aspectos. Ela tem que ter o porquê eu quis pesquisar, né, o motivo da pesquisa, a justificativa, porque é importante pesquisar, e o objetivo. E vocês colocaram, né, na introdução de vocês, estão de parabéns, as coisas que eu acho importante, quem vai ler vai ter que perceber isso aí na hora que faz né? A metodologia, vocês fecharam, no vídeo, vocês deram uma explicadinha melhor, mas a metodologia deve ser ampliada, tá? Você tem que explicar, a metodologia é a cientificidade do trabalho, é aí que revela que um trabalho foi científico, certo? Então, eu acho que você bastante com a metodologia, que na ciência, o método que você utilizou, como você fez, revela que foi científico ou não. Então, vocês expliquem bem direitinho como fizeram, tá? Vocês colocaram na metodologia o questionário, ele é importantíssimo, eu quero saber o que vocês perguntaram. Como é que eu vou fazer, ver o resultado sem saber o que vocês perguntaram? Pode estar dissonante, mas ele vai lá nos anexos. Então, para um futuro próximo, quando fizerem um trabalho, vocês lembrem de colocar as perguntas, importante ter, eu quero saber o que foi perguntado para entender a análise, mas lá nos anexos, tá? Que mais? E vocês também botaram um resultado bem pequenininho, né? A análise, sempre digo assim, ninguém é Einstein, né, para fazer uma coisa revolucionária, né, mas a gente tem que colocar na análise as nossas palavras, mesmo que vocês colocaram, assim, vocês foram, assim, descritivas, não teve análise da descrição, então não tenham medo de escrever, mesmo que fique, eu digo para os alunos assim, eu exijo dos alunos o esqueletinho, sabe, o esqueleto, depois eu dou uma floreada, digo para eles, né, porque como nós falamos antes, as feiras exigem um floreio, assim, né, para ir para adiante, mas então vocês façam isso, façam o exercício de escrever com as palavras de vocês. Então, faltou ali nos resultados e análises, teve uma descrição, mas faltou as palavras de vocês com
opinião de vocês sobre o tema, certo? Meninas, não parem, continuem, o trabalho está muito bonito, bem feito, digo assim, ó, a introdução mostra que vocês têm um grande potencial, né? Acho que às vezes foi o tempo que foi, não sei, né? Como eu sou orientadora há muitos anos, eu percebo que às vezes o tempo vai assim mesmo, tá? Mas vocês, assim, ó, o trabalho está na FEBIC porque as pessoas viram que ele é um trabalho importante e que ele tem bastante potencial. Parabéns, não parem aqui, continuem, tá certo? É isso aí. Obrigada. Meninas, uma coisa que é fato, eu acho que a tecnologia, os recursos tecnológicos, eles devem sempre ser vistos e servirem como ferramentas, mas eles não podem ser tipo, o tronco principal, né? É isso que faz a diferença. Professora Nara, o teu áudio também cortou. Eu não sei se é algum Tá problema fechando, então? Já do vi. canal. Eu vou ficar olhando aqui. Já estou com o dedinho aqui apertado aqui. Eu não acredito. Bom, Vamos lá. bem, mas vamos tentar. Pronto? Estão me ouvindo? Estamos sim, estamos te ouvindo. Então tá. Se por acaso fechar, vocês me deem um sinal, tá bom? Eu estava dizendo, as ferramentas, né, os recursos tecnológicos, eles devem servir como ferramentas e não, eles não podem ser a base, o suporte, né, a parte principal. Tem até cursos de ensino superior, eu particularmente entendo que uma segunda graduação você até pode ter o semipresencial, ou a distância, porque você já teve todo um embasamento lá, sentou na cadeira e teve toda a participação, a discussão com o professor, com os colegas, mas ele requer muito autodidatismo, ele requer muito que o estudante seja muito focado e busque muito por si só o conhecimento, porque ele não vai conseguir suprir aquilo que teria na sala de aula. É fato, né? E nós temos aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade, o Brasil, a gente não tem muito hábito entre os alunos, entre a comunidade como um todo, de pesquisa, de estudo por conta própria. E isso, vocês podem ter certeza que, como vão aparecer muitos estudos daqui para frente, falando justamente dessa falha que vai acontecer, vai aparecer. Não tem como a gente dizer que não. Foi feito o melhor possível? Sim. Vocês fizeram o melhor que vocês puderam, os professores fizeram milagres de fato, as escolas tiveram que se adaptar muito rápido, então, assim, era uma situação emergencial, né? Então, a gente tem todo esse entendimento. Dentro daquilo que foi possível, eu acho que foi o melhor possível. Mas o Brasil e muitos outros países do mundo, a gente, de fato, não está preparado para isso, não. A gente precisa mesmo voltar para o presencial, né? Precisa mesmo voltar para os nossos bancos, para as nossas carteiras, e nem que seja lá em determinadas escolas que não tem outra estrutura, que seja para o quadro de giz ou de caneta. Porque essa conversa, essa troca de olhares, senta aqui no lado, vou te explicar de novo, a gente precisa mesmo. Então, eu acho que vocês têm realmente um caminho bem interessante para continuar pesquisando, para continuar buscando, e vocês vão ter muito material, sem dúvida, não vai faltar, né? Então, tomem um pouquinho, assim, de tempo para amadurecer mais as ideias, para desenvolver mais as propostas que vocês apresentaram ali inicialmente, que eu tenho certeza que vai ter fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, tá bom? Então, parabéns pela pesquisa, e eu espero que vocês continuem trabalhando para que ela possa ser ampliada ainda mais. Tá bem, meninas? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Mais algum comentário? Não? Yuris levantou a mão. Yuris, queres?
Oi, boa noite, eu sou orientador delas. Eu queria fazer umas ponderações em cima do que foi falado. Primeiramente, eu queria agradecer as considerações que foram feitas, né, porque essa orientação não foi só para elas, foi para mim também, porque, né, a gente tem lá um programa de iniciação científica, eu sou professor do Bom Jesus, e aí eu fui fazer umas observações em cima também do que foi dito, né, então, primeiramente, queria agradecer. Uma questão que a professora Cláudia colocou, que eu achei bem pertinente, foi essa expansão que ela sugeriu, pelo menos em relação ao ensino público. Eu, além de ser professor de escola privada, eu também sou professor de escola pública, e algumas coisas eu mesmo fui cortando. A Juliana sugeriu isso, a Camila sugeriu isso, mas eu falei que no momento era inviável exatamente por essas adversidades que a gente enfrentou, professora. Muitos alunos não têm condições de acesso a esses mecanismos, celular, internet, enfim. E aí essa pesquisa seria no momento inviável, tá? E aí eu achei muito legal que, inclusive, esse ano passado, que foi quando foi feita essa pesquisa, hoje a gente está dando continuidade a outras questões, é que a gente também fez a iniciação científica EAD, o que se tornou uma salada de fruta numa educação EAD, um sistema que poucos estão habituados. Eu tive a sorte de já ter uma certa caminhada EAD, né? Mas mesmo assim eu queria parabenizar as meninas aí pelo ótimo trabalho que elas fizeram e conduziram, né? Só né, como orientador, bem você sabe, a gente só dá a lapidada, mas o produto final sempre é delas, tá? Então, muito obrigado pelas observações de vocês, tá, professores? Muito obrigado. Só queria deixar esse agradecimento, essas observações. Boa noite. Tá certo. Obrigado, Luiz. Então, dando sequência às apresentações da noite, nós vamos agora com a apresentação de Hortolândia, São Paulo, Aprendendo com o Futuro. Tá? Quem é que são os participantes desta banca? Vamos ver quem que é aqui. A Jennifer. Mais alguém? Ou é Jennifer sozinha? Milena. Então tá. Então, eu vou rodar o vídeo de vocês. E a Isabel. Eu esqueci a Isabel. Vamos lá para a apresentação de vocês. Prazer, eu sou a Isabela, tenho 17 anos e vou apresentar a metodologia. Olá, eu sou a Jennifer. Olá, meu nome é Milena. Nós somos estudantes da ETEC de Hortolândia e nós realizamos o projeto Aprendendo com o Futuro sob a orientação da professora Amanda Rodrigues da Silva. Nós acreditamos que o conhecimento é imprescindível ao ser humano. Sob essa percepção, é impossível não se importar com as condições de ensino no Brasil. Existem potenciais incríveis naqueles que deixaram a escola, seja pela falta de interesse, pela falta de perspectiva quanto ao futuro, ou por não se encaixarem nas metodologias e formas de avaliação dentro das instituições. Assim, se faz necessário a criação de projetos de incentivo com esses alunos, com o objetivo de mostrar a eles um novo mundo de possibilidades, através de exemplos empíricos que servirão como inspiração para eles. Nisso, o impacto que o Aprendendo com o Futuro trará aos estudantes não se limita apenas ao evitar a evasão escolar, mas também estimular a formação de futuros cidadãos que sabem o real sentido do conhecimento. Em relação à metodologia, nós utilizamos a pesquisa aplicada, pois nós adquirimos conhecimento e posteriormente nós iremos formular uma hipótese dentro da nossa proposta de nova metodologia de ensino. Bem, nós, a princípio, utilizamos a pesquisa exploratória quantitativa por meio de um questionário. A maioria das questões eram objetivas, mas também utilizamos a escala de Likert, que é de 1 a 5 conforme a opinião
das pessoas. Bem, e após esse questionário, nós usamos o método hipotético dedutivo, pois com base nas nossas respostas pré-moldadas, nós identificamos que boa parte dos entrevistados optaram por uma nova metodologia de ensino que fosse capaz de pôr em pauta não só a quantidade de acertos que o aluno é capaz de fazer num determinado exame, como, por exemplo, a forma como ele aprende. Em relação aos nossos resultados, nós realizamos uma pesquisa quantitativa através de um questionário online e assim obtemos a resposta de 114 pessoas de diferentes estados do Brasil. Nós questionamos a respeito da metodologia de ensino e outras questões relacionadas ao nosso projeto. Dessa forma, nós podemos considerar que uma metodologia adequada é aquela que valoriza o desenvolvimento pessoal dos estudantes, como seus talentos e ideias. E também é importante o desenvolvimento de competências comportamentais, como liderança e trabalho de equipe. E a maneira como o indivíduo aprende também deveria ser considerada quando se trata na criação de uma metodologia apropriada. E o método de avaliação, ele é insuficiente muitas vezes porque considera apenas notas e testes teóricos ou simples trabalhos em grupos. E a respeito da ideia de incentivo, ela foi bem aceita pelos participantes da pesquisa e foi considerada como uma coisa efetiva para a melhora do desempenho dos estudantes. Assim, nós podemos considerar que uma metodologia adequada capaz de diminuir os índices de evasão escolar é aquela cujos métodos de avaliação não consideram apenas a quantidade de acertos em um teste, e sim outros parâmetros importantes para o desenvolvimento humano. É aquela metodologia que prepara o ser humano para ser humano. É aquela que traz perspectiva e motivação aos estudantes, de forma que ela se concilia com os objetivos e propósitos daqueles. E também é preciso ressaltar que questões familiares também são relacionadas ao aprendizado, mas acho que isso é uma coisa que vai ficar para algum projeto futuro. Eu agradeço imensamente pela sua atenção até aqui. Até logo! Então tá. Então eu convido a Jennifer, a Milena e a Isabela, né, para, se quiserem fazer qualquer consideração, né. Jennifer, só tua câmera, eu acho que ela está deitada, tá? Você tem que corrigir, senão ninguém vai te ver. Aê, perfeito. Tá? Então, a Jennifer, a Milena e a Isabela, fiquem à vontade para qualquer comentário, né, adicional da apresentação do seu projeto. Jennifer, nós estamos sem teu áudio. O microfone está liberado, mas está sem áudio. Ou está muito baixo. Agora teu microfone está livre, mas não estamos escutando. Tá, no lugar da Jennifer, a Milena ou a Isabela quer fazer algum comentário? Deixa a Jennifer tentar. Isabela, fique à vontade. Pode liberar o áudio. Pode ser somente o áudio ou precisa da câmera também? O ideal é a câmera também, tá, Isabela? Ok. Tá. Perfeito. Bem, obrigado. prazer em conhecer vocês, né? Eu sou a Isabela, do grupo Aprendendo com o Futuro, e eu queria salientar que o nosso projeto também dá uma ênfase bastante grande em relação à motivação dos estudantes. Eu sei que não tem muito a ver e também não está registrado no nosso trabalho, mas é que
durante os meses de durante os meses de junho e julho, eu dei aula de alfabetização para uma criança de 7 anos. Como ela era muito próxima da minha família, então eu conheci um pouco da rotina dela e conhecia a família dela. Como dito no vídeo, nós iríamos nos aprofundar em pesquisas futuras sobre o que a família e fatores socioeconômicos poderiam gerar na educação do indivíduo. Pois bem, quando eu dava aula para essa criança, toda vez que eu ia iniciar o conteúdo, ela sempre falava o seguinte: nossa, eu sou burro, sou aquilo, não consigo fazer, todo mundo fala que eu sou incapaz e tal. Aí eu parava o que estava fazendo e começava a dar uma lição de moral nessa criança. Aí eu começava a falar: nossa, de tantas pessoas que já passaram pela Terra, desde do ano que criaram a escrita até hoje, sendo que todas elas aprenderam a ler e escrever, por que você não aprenderia? Aí ela ficava quieta, e depois de um tempo, quando eu ia apresentar o conteúdo novamente, os resultados dela eram bastante fantásticos, assim. Até porque eu acho que eu era a única das pessoas do convívio social dela que realmente motivava ela, que falava que ela tinha capacidade para alguma coisa, e sendo que é alguma coisa simples. Pegando um gancho no que a Isabela disse, muitas das pessoas que elas repetem na escola ou que realmente evadem a escola, elas desistem do ensino, é porque elas não se adaptam às metodologias, como, por exemplo, aos testes. Às vezes a pessoa tira uma nota baixa e ela realmente acha que ela é incapaz de fazer aquilo, que ela é burra ou que ela nunca vai conseguir fazer aquilo, assim como a criança que a Isabela estava ensinando. E isso é o que falta nas instituições de ensino dos dias atuais. Que o que importa não são os resultados, especificamente, mas todo o processo para se chegar neles. Não basta uma criança ela tirar sempre notas muito boas ou notas muito ruins se ela não aprende, entendeu? O verdadeiro sentido do conhecimento não é decorar fórmulas ou se sair bem nos testes, mas você está preparado com aquilo que você aprendeu para as situações futuras. Porque o maior objetivo do ensino é formar os estudantes para que eles possam resolver problemas futuros. Porque só assim que a gente vai conseguir avançar. É isso. Perfeito, obrigado. Jennifer não, a Milena e a Isabela. Não sei se a Jennifer quer falar alguma coisa ainda, né? Acho que agora, se ela conseguiu conectar, se ela quer complementar mais alguma coisa, né? Jennifer fica. Se não, eu vou passar para os avaliadores, para os questionamentos, né? Pode passar para os avaliadores, não tem mais nenhuma colocação. Ok, então. Nara, começamos com você, já que você está com a câmera ligada? Isso. Enquanto as meninas foram apresentando, e principalmente durante as considerações das duas, eu vou fazer algumas interpretações selvagens, como diria uma amiga minha que é psicanalista. Sem só o processo, sem o resultado, não adianta muito, Milena. Então, nós precisamos dos dois. A gente precisa que seja um processo, né, o caminho seja valorizado e seja focado, mas os resultados, eles são tão importantes quanto, né? Então, não adianta só o processo. E o resultado vai ser sempre consequência do processo, né? Então, as duas coisas estão muito ligadas, assim. Claro que a gente não adianta de nada você ficar decorando
um texto ou alguma coisa só para fazer aquela prova sem entender de fato o conteúdo. Porque aí você não cuidou do processo. Mas também o resultado ele não é permanente, entende? Então esse resultado ele é fictício, quando você só decora para alguma coisa. Entendi que vocês estavam preocupadas ali também com o retorno, com o suporte, com os olhares que a escola, que a instituição, que os professores, né, eles remetem aos alunos, para não olhar o aluno apenas como um número, né, com aquele resultado do teste. E eu acredito que a grande maioria dos profissionais da educação, eles já ultrapassaram essa percepção, né? A maioria dos professores entendem que é o todo, não é apenas a parte de conteúdo, o fato que deve ser explorado na escola, e sim todo um conjunto de conhecimentos e de saberes e de experiências que devem ser valorizados. Mas a gente tem que cuidar para não nivelar por baixo, e isso é uma coisa que acontece muito na educação. Porque é mais difícil, então vamos facilitar. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho a perspectiva também. Acho que também, e cabe aos professores, às instituições de ensino, e às famílias, e também aos estudantes, perceberem que precisa forçar um pouquinho mais também, às vezes, no conhecimento, sim, para a gente alcançar determinados objetivos, né? Quando a gente começa a nivelar muito por baixo, cada vez vai ficando mais difícil para todo mundo. Isso é um fato, né? Então, mas essa é uma perspectiva que vocês trazem para a discussão que é bem interessante para se analisar, sabe? E para partir para outros pontos de investigação. E como eu falei antes, era só uma reflexão meio selvagem aqui da minha parte, assim, enquanto vocês estavam falando, eu fui pensando em todos os meus anos de escola e de prática, e eu acho que a gente precisa pensar mesmo a respeito disso, né? Fazer algumas análises a respeito desses processos que a gente tem observado e seguido na educação, tá bom? Mas parabéns a vocês, as três, pela pesquisa e a orientação também, tá bom? Parabéns. Eu queria dar os parabéns para vocês pela pesquisa e dizer que eu acho que é um tema muito, muito importante de a gente estar, né, preocupados com isso, porque a gente tem números de evasão no Brasil, né, no ensino, e é muito interessante partir, né, de jovens da idade de vocês preocupados com os colegas que podem acabar desistindo, né, estão desistindo no caminho. E eu acredito que com a pandemia esses números também aumentaram, porque foram outras dificuldades que surgiram, né? Então, parabéns, continuem pesquisando, acho que tem que aprimorar, mas é uma continuidade, né? Talvez focar mais num tema, eu acho que seria importante, assim, porque ele ficou bem amplo, né? Como vocês levantaram das questões familiares, talvez é uma sugestão. O próximo, pesquisar qual é o impacto das questões familiares na evasão escolar. Ter um foco mais limitado, acho que auxiliaria. Mas parabéns para vocês, continuem pesquisando. Bom, perfeito. A professora Cláudia quer fazer um comentário? Deixa só eu te dizer que eu não tive acesso a esse trabalho, não foi me enviado, não sei se o comentário é informal, o comentário é do trabalho, mas ele não me foi enviado. Providenciarei o envio para a senhora. Tá certo, então. E eu só queria comentar a respeito do trabalho, não, bem rapidinho, né, já que eu
eu não acabei não lendo, mas a importância da gente da escola estar preparada para a diversidade de formas de aprender, né? Que dois extremos nós temos ali, né? O que comentou a Nara a respeito da educação, até eu tenho uma coisa para falar, que a educação, há 30 anos atrás, que eu sou professora há 32 anos, né? Há 30 anos atrás, você enchia um buraco de 1 metro com a educação, era coisa para fazer, era coisa para colocar lá dentro. Eu trabalhei também com séries iniciais, né? E tu fazia letra de lixa, e tu fazia um monte de coisa. Hoje em dia, eu percebo, assim, que tem a educação, ela está com 20 centímetros só, e você coloca poucas coisas e parece que encheu, né? Então, eu acho que no passado a gente exigia muito mais dos alunos, e me parece que fluía mais, mas o aluno é assim, a criança é assim, quanto mais você exige dele, mais ele dá. No ensino médio é a mesma coisa, no ensino médio é um chororô, aquela coisa assim, né, de você achar, professor, é demais, agora no ensino à distância, aquele choro, mas se você coloca, você acaba tendo uma resposta dos alunos, né? E que as meninas comentaram muito a respeito, assim, das dificuldades. O aluno que tem a dificuldade, muitas vezes também ele é deixado para trás, né? A gente, naquele atropelo, assim, a gente teve alguns casos, nós temos uma inclusão na escola de alunos com deficiência visual, deficiência auditiva, que vou falar para vocês, sinceramente, eles acabaram desistindo. E alunos também, que no UFC, assim, nós temos uma formação para o ensino médio, assim, um pouquinho mais, assim, né, específica para o Enem, então, aquele aluno que tinha um pouquinho de dificuldade, ele acabou ficando para trás. Isso é uma coisa tão triste, perder um aluno, porque a gente não está preparado para fazer esse resgate, né? Às vezes, na sala de aula, a gente vai indo conforme a gente vai vendo que alguns vão pegando e vai nem percebendo essas falhas. Então, a educação, a escola, ela ainda precisa de bastante alertas. Por isso que o trabalho, ele tem essa importância muito grande de dar o alerta, né? Como nós falamos antes, a Nara muito bem falou, às vezes o poder público não tem como é que eu vou dizer para vocês, essa possibilidade. Então, cabe a nós, às vezes até individualmente, né, fazer isso aí. Eu acho que o trabalho de vocês tem bem esse perfil, né, de dar esse alerta sobre essa questão. E quero falar para vocês que depois eu vou, assim que eu receber o trabalho por escrito, eu faço a ficha de avaliação e mando para vocês, tá? Era isso. Tá certo, professora Cláudia, obrigado, tá? Eu já solicitei o envio, então daqui a pouquinho a senhora está recebendo aí o seu e-mail, tá? Gente, eu agradeço a participação de todos, então, nesta noite, a gente encerra aqui a apresentação dos trabalhos dessa primeira noite do FEBIC, né, do 6º FEBIC, tá? A gente vai se ver alguns dias aí, né, então eu agradeço a presença de todos, tá? Antes de a gente encerrar, a gente sempre faz um momento legal, que é o momento que eu faço a pegadinha, tá? Que, assim, a galera tenta sair, a gente vai abrir as câmeras, tá? Para mim tirar uma foto aqui de todo mundo, né? Vamos fazer um bem bolado aí. Tá? Vamos lá. Abrindo câmera. Gente, quem está sozinho não precisa ficar com máscara. Quem não está, tudo bem. Então tá, gente. Vamos lá, sorrindo para a câmera. Isso aí, obrigadão, tá, gente? Então, tenham todos uma boa noite, a gente se vê em algum outro momento aí do FEBIC, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.